Servidor público pode ter uma empresa? Pode fazer parte de um CNPJ? Eu vou te esclarecer nesse vídeo como é que funciona. Bom, antes de mais nada, eu sou Sandrival Matos, sou contador e sou especializado no mercado digital. Veja só, quando você vai abrir uma empresa, você tem aquela fala natural que as pessoas dizem, ó, se você é servidor público, não pode abrir CNPJ, não pode ser MEI. Eu vou te explicar isso aqui em detalhes, tá? Primeiro, antes de mais nada, é necessário entender que quando você abre uma empresa, você tem a figura do sócio, você tem a figura do administrador. Se é uma empresa individual, que não seja uma sociedade, né? Então, vamos supor, se você abre um empresário individual ou um microempreendedor individual, você tem a figura do titular, que é o equivalente ao sócio, e o administrador, que aí a figura é a mesma. O administrador é aquela pessoa que vai assinar pela empresa e pode ter poderes para assinar pela empresa em algumas situações, em algumas questões da empresa, como, por exemplo, abrir uma conta bancária, fazer movimentações bancárias, e etc. Você pode dar poderes para o administrador, né, fazer o que ele precisa fazer no dia a dia para administrar a empresa, demitir um funcionário, por exemplo, e assim por diante. Outra coisa importante de deixar bem claro aqui é que é o seguinte: ah, Sandrival, mas então só se for um administrador que vai poder movimentar a conta bancária? Não. O administrador de uma empresa, ele vai deter o usuário master de um banco, né, de uma conta bancária. Só que os bancos permitem que o usuário master vá lá e crie usuários secundários para quantas pessoas ele quiser e pode dar os poderes que quiser para essas pessoas. Por isso tem que ser feito com muito cuidado também, né? Não quer dizer que se você não for administrador de uma empresa, que você jamais vai poder acessar o internet banking daquela empresa. O que não vai acontecer, se ainda fosse comum emitir cheques, por exemplo, a assinatura de quem não está lá como administrador ou procurador, daí teria que fazer uma procuração, né? Não vai ser válido no banco. Mas cheque, graças a Deus, é uma coisa que já caiu em desuso. Outra coisa, cartão. É possível pedir um cartão adicional, né? Um cartão da empresa para terceiros? É possível, até para funcionários, se precisar. Então, o sócio que não é administrador também pode ter acesso a tudo isso. Explicado isso daqui, eu preciso te explicar uma outra coisa muito importante para você saber, se você que é servidor público, se pode ou não fazer parte de um CNPJ. Existe um estatuto para você que é servidor público estatutário. Se você é comissionado, não. Comissionado, ele trabalha via regime CLT, geralmente, né? Então, o comissionado não se aplica esse caso e não se aplica essa limitação para abrir empresa. Podem existir limitações, eu já vou te explicar aqui. Então, o estatutário, vamos falar do estatutário primeiro. O estatutário, ele é aquele servidor público que prestou concurso, passou, então ele está sujeito às regras daquele estatuto, daquela prefeitura, daquele órgão público, daquele órgão público federal, estadual ou municipal. Esse servidor, ele em geral tem que consultar o estatuto, é claro, mas em geral o estatuto prevê que ele não pode ser administrador de uma empresa. Ele pode ser sócio, mas não pode ser administrador. Existem estatutos um pouco mais específicos, limitam inclusive participação, a quantidade de cotas que um sócio desse pode ter numa sociedade, mas não proíbe de ter uma empresa em que ele seja sócio. Uma outra coisa que é importante ter atenção, o servidor público é sempre alvo até do Tribunal de Contas, né, e de outras entidades que focam, inclusive, na questão de corrupção. Então, aí é elementar, né? Você não poderia, em tese, ter um negócio que a sua posição como servidor público te beneficia. Por exemplo, você é, sei lá, um diretor da Secretaria de Saúde do seu município. E daí você abre uma empresa de consultoria em saúde e presta serviço para aquela prefeitura. Aí as implicações não são nem estatutárias. Acredito, não sou advogado, mas acredito que isso tem implicações para a questão de Tribunal de Contas mesmo, questão legal, né? Se isso é correto ser feito ou não perante a legislação. Não vou nem entrar aqui na questão moral, mas na questão de legalidade, aí é bom que você consulte um advogado. Agora, nós recebemos muitas pessoas interessadas no nosso serviço falando assim, olha, eu sou servidor público, não estou contente com a minha carreira, estou frustrado e eu estou começando um novo negócio. Aí esse novo negócio ele se tornou um afiliado, ele se tornou um infoprodutor de alguma coisa que não tem nem nada a ver com o que ele executa na prefeitura, no órgão público que ele trabalha. Ele pode ser sócio de uma empresa?
Se o estatuto não proibir ser sócio, ele pode abrir uma empresa tendo um outro sócio. Em geral, né, e via de regra, não precisa nem ter uma limitação de capital social. Ele pode ser sócio 50-50 com outra pessoa, sem problema nenhum. O detalhe é que ele não poderá ser administrador. Então isso, o que eu recomendo nesses casos? Que você abra a sociedade, comece a trabalhar o seu produto, seu infoproduto, seu trabalho no digital, faça esse trabalho e qualquer outro trabalho, tá? Eu tô falando digital aqui, mas qualquer outro trabalho respeitado essas linhas que eu coloquei aqui. Se achar mais seguro, né? Fazer um contrato com o seu sócio, um contrato de gaveta, que é chamado, para prevenir mau uso do poder de administração por parte do sócio. Não te dá todas as garantias, mas te previne algumas coisas, né? E o comissionado? O comissionado entra nessa mesma regra de saber se é legal você prestar serviço ou vender um determinado produto para a prefeitura ou para o órgão público onde você trabalha. Se for legalizado isso, se não houver ilegalidade nisso, sem problema você ter um CNPJ também, até como administrador no caso, a não ser que exista alguma previsão diferente no seu órgão público, tá bom? Então, tira isso da cabeça. Servidor público não pode ter uma empresa? Pode. Aí, para finalizar esse vídeo, pontos de atenção. Pode ser MEI? Não, porque o MEI, o administrador e o sócio é a mesma pessoa. Não tem como você designar. Até tem no empresário individual, né? Que é um tipo jurídico também. Mas no MEI não é possível você designar um outro administrador. É só microempreendedor individual, então é um tipo simplificado de empresa, né? Mas você pode abrir uma sociedade limitada com alguma outra pessoa. E uma cerejinha do bolo aqui, se você é casado, por exemplo, em comunhão parcial de bens, e se não for um problema para você colocar o seu esposo ou sua esposa como sócio, e eu vou falar por que isso poderia ser um problema, né? Vamos supor que você não tá bem com tua esposa e, pô, já tá pensando em divorciar. Cara, não faz sentido você colocar como sócio, obviamente. Agora, se o seu pensamento é assim, não, mas eu estou construindo sozinho o negócio, minha esposa não tem a ver com isso. Cara, mas se você é casado em comunhão parcial ou universal de bens, ela já é sua sócia, naturalmente. Você coloque no contrato social ou não. Então essa saída pode ser útil. Você colocar no contrato social e colocar essa outra pessoa, o cônjuge, né, como administrador, se não for um servidor público. Recentemente eu peguei um caso aqui que os dois eram servidores públicos, daí fica mais complicado, né? Então fica aí a dica para você achar aquilo que dá certo para você. Você não precisa pensar nisso sozinho, sozinha também. Aqui na descrição desse vídeo você consegue falar comigo e minha equipe e nós podemos te ajudar com a solução para esse caso concreto seu, beleza? Te vejo nos próximos vídeos. Tchau, tchau.